Pois é, deixa eu botar para gravar. Bem, vamos lá. Na aula de hoje, né, igual eu falei lá no grupo, eu vou falar tanto da exegese do novo como do velho, tudo junto, que o assunto tem a ver, né? Semana passada a gente fez aí uns exercícios separados, né, em relação à exegese do novo e do velho. Alguns procedimentos, obviamente, são semelhantes, outros não. Hoje, o que eu vou falar são alguns conceitos e procedimentos que são semelhantes quando a gente vai fazer exegese tanto do Novo como do Velho Testamento. Então, a gente até falou semana passada, né? Um primeiro momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, escolher o texto em português, escolhi o texto em português, vou lá na língua original, traduzir o texto. Depois disso, eu vou olhar o contexto e, entendendo o contexto, a tradução do texto, né? E respondendo aquelas questões. Quem escreveu, quando escreveu, qual o objetivo, qual o contexto e qual a mensagem do texto, eu consigo reunir, né, informações pertinentes para, a partir daí, montar a mensagem, o estudo e até mesmo fazer a leitura devocional. Hoje, eu vou dar outros caminhos, né, possíveis. A gente vai lembrar aí, né, e também aprender alguns termos que são relativos à exegese e que nos ajudam a trabalhar os textos. Então, eu vou usar alguns textos como exemplo, começar lá por Jeremias 3,15. Jeremias 3,15, uma outra ferramenta boa, né, para a gente poder trabalhar o texto bíblico, né, e fazer a exegese, é você ter várias versões da Bíblia. Ah, Ricardo, Bíblia está caro, né, é difícil comprar. Você pode baixar aplicativos de Bíblia no celular, no tablet, e você vai ter várias versões de graça. Então, hoje, para ler, né, não tem mais esse negócio de não ter dinheiro. Se você tem um celular, você consegue ler muita coisa e coisa boa de graça aí, inclusive a Bíblia. Então, lá em Jeremias 3,15, nós temos, eu vou ler aqui a versão, deixa eu botar uma versão aqui. Ó, vou ler aqui a versão Almeida, revista e atualizada. Ela diz assim, ó: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, o que a gente vai fazer no trabalho de exegese? Vou escolher o texto. Se você tiver várias versões da Bíblia, leia em cada versão e compare as diferenças. Então, nesse texto aqui, eu tenho: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Vamos ver a outra versão aqui, ó. Calma aí. Eu vi Almeida, vamos ver a Nova Bíblia Viva. Vai dizer, ó: eu vou lhes dar pastores segundo o meu coração. Eles vão guiar todos vocês com sabedoria e entendimento. Então, Almeida, né, essa Nova Bíblia Viva. Agora, a NVI. A NVI vai dizer: eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Da NVI para as outras versões, a gente tem, né, uma diferença grande aí de tradução, né? E essa palavra governante, ela em hebraico, ela pode ser traduzida como pastor ou como governante. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou lá no texto original. Ricardo, não tem a Bíblia hebraico. Bible Hub, põe lá a Bíblia interlinear, que você vai ter acesso a isso, né? No Bible Hub, no seu celular,
você vai ter, não sei se dá para ver aqui, acho que não vai pegar não, mas no celular, calma aí, vou tirar a lâmpada. Não, não vai pegar por causa da luz. Mas no celular, você abre aí o Bible Hub, e o Bible Hub você vai conseguir pegar a Bíblia interlinear, que foi o que eu fiz. Então, ele vai dar o termo hebraico, roim, né? Que é traduzido por algumas Bíblias como pastores. Mas esse termo roim, ele significa governante. Então, ó, fui lá, escolhi o texto em português, vi várias versões, fui no texto em hebraico e vi uma possível tradução. Pode ser pastor ou governante. O que vai definir se é pastor ou governante é o contexto. E aí é o nosso outro grande desafio quando estamos fazendo a exegese. Eu preciso trabalhar a questão do contexto do texto, para que aquela palavra, aquele texto que eu estou analisando, ele possa fazer sentido dentro do seu contexto, e não simplesmente eu ir jogando ideias ali. Se você ler os versos 12, 13, 16 e diante, você vai ver que o texto de Jeremias não está falando de igreja, não está falando de líder de igreja, mas está falando de um povo que é mal governado, de um povo que é infiel, de um povo que desobedece às leis de Deus. Então, se esse povo se voltar para Deus, Deus vai dar bons líderes e esses líderes vão guiar o povo com sabedoria. Então, não tem nada a ver com o pastor. Então, a maioria das igrejas, né, no dia do pastor, vai lá e pega esse texto. Esse texto não tem nada a ver com o pastor, são algumas traduções que usam o termo, e se eu traduzir como pastor, tem a ver com o contexto? Tem a ver com o contexto como aquele que lidera, mas lidera o rebanho, lidera um grupo, não lidera a igreja. Né? A maioria das pessoas que pega esse texto e fala de pastor de igreja está tirando totalmente do contexto. Então, ó, traduções, versões diferentes da Bíblia nos ajuda quando vamos fazer a exegese. Ao fazer isso, eu vou na língua original, vejo, né, ali os termos que eu acho significativo e vou traduzir esse termo dentro do contexto do texto, dentro, né, do significado, a partir dos versos anteriores e posteriores. Por quê? Porque senão eu posso jogar qualquer coisa ali. E para isso é necessário definir o que? A perícope. O que é perícope? Perícope é o limite que eu estabeleço do texto, né? Que eu vou estudar o texto. Então, esse texto começa onde? Começa realmente no verso 1, termina no verso 5, ou ele começa no verso 2, e a Bíblia, né, ela vai botar os títulos ali, mas aquilo é coisa dos tradutores. Né? A própria divisão de capítulos e versículos, isso veio depois. Então, estabelecer a perícope, que é o limite do texto, onde ele começa e onde ele termina, é fundamental. A partir disso, eu vejo o contexto desse texto e aí eu vou traduzir. Quer ver um ótimo exemplo? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí eu já falei para vocês que no hebraico o verbo pode estar no tempo, né, na ideia de constância, não a ideia apenas no futuro. Então, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, porque o Senhor já está suprindo as nossas faltas. Né? Ele não é algo que está apenas para o futuro, mas é algo que já acontece agora. E aí você já ouviu em rádio, televisão, de repente até na sua igreja, aquela historinha de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar problema, não vai faltar doença, não vai faltar dificuldade. Então, pode faltar tudo. Né? Inclusive, nada vai faltar, né? Inclusive problemas.
se você ler o contexto do Salmo 23, com certeza você nunca vai falar uma baboseira dessa. Porque Salmo 23:1 não está falando que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, dizendo que a vida é um misto de altos e baixos. O Salmo 23 está querendo expor um Deus que cuida de nós, ali especificamente de Davi. Então, é um Deus que cuida, que zela, que supre as necessidades. Não um Deus que nos permite passar por coisas ruins. Então, esse tipo de leitura, de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, inclusive problemas, é uma baboseira, né? É um erro de leitura, de interpretação. E isso eu não preciso ir para o hebraico. É só olhar o contexto do texto. Então, tanto no Antigo como no Novo, o contexto para a exegese é importante. Não adianta traduzir se você lê fora do contexto. Vamos voltar lá em Coríntios. Né? Ainda que não tivesse amor, né? Nada seria. Se eu não tivesse amor, nada seria. A pessoa pega esse verbo, esse termo, né? Amor, substantivo amor, e diz que, né? O casamento tem que ter amor, que a base do casamento é o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, nada seria. Então, no casamento, a base é o amor. Eu posso traduzir o termo ágape por amor. Fui lá no grego, ágape pode ser amor. Aí o cara pega e usa isso no casamento. Está fora do contexto do texto. Porque o termo ágape pode ser amor? Pode. Mas ele dá a ideia de caridade. Como a gente já falou direto aqui, né? Eu bato nisso direto. E caridade é algo que eu faço sem esperar nada em troca. Então, ele está falando do serviço cristão, do exercício dos dons. Aquilo que eu faço para o reino é pelo ágape, é por amor, sem esperar nada em troca. A ideia é essa. É esse o contexto. Então, usar esse termo amor como referência a casamento, eu estou fugindo do contexto do texto. Então, vamos fazer exegese. Precisamos de um dicionário, precisamos de um comentário, de uma introdução bíblica, de várias versões, né, do texto bíblico. E, ao fazer isso, o que eu tenho que ter em mente? Vou traduzir? Posso traduzir, mas eu preciso entender o contexto do texto. Eu preciso entender o contexto literário. Então, com esse breve, né, apanhado, eu queria definir algumas coisas para vocês que são fruto aí da nossa caminhada na exegese. A primeira delas é o trabalho de crítica textual. O que é o trabalho de crítica textual? É a análise do processo de transmissão, né, que o livro vai passar. Então, olha, ele foi escrito, vamos pensar no Novo Testamento, vamos pensar em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses foi escrito em 50, aproximadamente, depois de Cristo. Ele foi escrito para uma comunidade que estava com dúvidas, né, sobre a volta de Jesus, sobre o viver cristão. Era um período de perseguição, e esse texto ele vai ser usado por Paulo, que é o seu autor, para poder orientar esse grupo. Então, no processo de crítica textual, eu vou avaliar essa data, se tem outros documentos falando desse texto, se tem variantes, né? O que são as variantes? Lembrando, eu tenho o texto original. Do texto original, eu tenho várias, né, cópias que vão sendo feitas. Então, do texto original, fizeram 1, 2, 3, 4, 5 cópias. Dessas 5 cópias, foram fazendo mais 5 outras cópias. E aí eu tenho várias cópias com variações, né? Com termos diferentes.
um com mais, outro com menos, isso gera as variantes. Então, no processo de crítica textual, nós vamos avaliar isso. Um texto que já lemos, né? Lucas 2,14. Paz na terra aos homens de bem, paz na terra aos homens aquele que quer bem, ou paz na terra a todos os homens. Eu tenho vários textos em grego, cada um com uma dessas opções. Qual variante é possível? É possível todas elas? Uma é mais antiga do que a outra? Esse é o processo de crítica textual. Então, quando falamos de exegese, nós não apenas traduzimos, nós analisamos os documentos que deram origem ao texto que estamos lendo. Ricardo, qual material eu vou ler isso? E aí eu vou repetir aqui alguns aí que a gente já viu. Ó. Manual de exegese, né, do Zabateiro, é um material bom. Introdução socioliterária à Bíblia Hebraica, uma boa introdução para a gente poder analisar isso. Esse outro livrinho aqui, ó, Bíblia Cristã e a Bíblia Judaica, vai nos ajudar a entender as questões documentais que estão por trás do texto. Em relação ao Novo Testamento, né, que eu já mostrei para vocês, as variantes do Novo Testamento da Sociedade Bíblica do Brasil, alguns já até têm aí esse texto, né? O Manual de Exegese do Uwe Wegner, do Novo Testamento, que também vai nos ajudar nessa caminhada, né? O livro Crítica Textual do Wilson Paroche, todos eles têm na ementa e tem lá no grupo que eu mandei para vocês lá a capa, né, mostrando tudo isso. Então, esse trabalho de crítica textual vai nos ajudar a identificar essas questões das variantes. Tem do antigo e tem do novo. Um outro termo que a gente precisa lembrar é a crítica, é o contexto literário, que aí eu falei nos exemplos que eu usei, Salmo 23 e Jeremias 3,15. Esse texto, esse versículo, faz parte de um texto maior? Qual é o texto? Vamos pegar, por exemplo, lá a parábola do filho pródigo, Lucas 15. A maioria das pessoas pega a parábola do filho pródigo e vai analisar como se fosse um texto evangelístico. Mas, na verdade, ele é um texto exortativo. Ele está falando contra a arrogância e a soberba dos religiosos. Então, lá em Lucas 15, verso 1, Jesus está falando lá com os pecadores, né, lá com a galera lá, e aí uns religiosos metidos a besta viram, ficam cochichando. Tá vendo aí? O cara fica falando com essa raça e tal, não sei o quê. Jesus, sabendo disso, propõe 3 parábolas. Da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo. Nessas 3 parábolas, qual é o objetivo? Demonstrar que para Deus, tanto religioso como não religioso tem valor. Todos têm valor. Todos são importantes para Deus. Não é simplesmente falar da salvação, né? Mas é falar da importância de todos. Então, se você é religioso, parabéns, mas você não é melhor do que o outro que não é religioso. A ideia é essa. Então, a parábola do filho pródigo faz parte de um contexto literário específico. E a gente precisa avaliar isso, precisa entender isso. Em relação ao Novo Testamento, tem um livro, né, que é Parábolas de Jesus, Joaquim Jeremias. Alguns de vocês têm. É um ótimo livro que ajuda aí a trabalhar esses contextos das parábolas, principalmente. Outro termo que a gente precisa lembrar, né, então a gente precisa lembrar o contexto literário e agora o contexto histórico. O que é o contexto histórico? A época em que o livro foi escrito. Por que isso é importante, gente? Isso é importante, voltando lá no episódio de Jeremias 3,15. Jeremias é um livro de qual testamento? Antigo Testamento.
Tinha igreja no Antigo Testamento? Não tinha igreja no Antigo Testamento. Qual era a instituição religiosa? Ou quais eram as instituições religiosas do Antigo Testamento? Inicialmente tinha lá a tenda, o tabernáculo, né? Tinha o templo e as sinagogas. Tinha igreja? Não tinha igreja. Se não tinha igreja, não tinha pastor. Então, como que eu vou ler Jeremias 3,15, pastor de igreja? Não dá. O contexto histórico não me permite isso. Um outro exemplo, Salmo 2. Maldito aquele que atentar contra o ungido do Senhor. Salmo 2 está em qual testamento? Antigo ou novo? Antigo. Tinha igreja no Antigo Testamento? Não. Se não tinha igreja, Salmo 2 não pode estar falando do pastor. Então, o ungido, quem é o ungido? Ali era a figura do rei. Pastor não é o rei da igreja. Principalmente na igreja batista, né, que o governo é congregacional e teoricamente democrático, né? O pastor não é um monarca. Então, o Salmo não está falando do pastor, está falando do rei. Ah, Ricardo, você está falando isso. Por quê? Por causa do contexto. O contexto histórico não nos permite usar esses textos como referência a pastores. Eu ouvi, né, um pastor aí famoso aí desse pilantra da televisão, há um tempo atrás, dizendo que ninguém podia ir contra o pastor, que você tinha que obedecer incondicionalmente o pastor. Inclusive, se o pastor estivesse roubando, você não poderia denunciar, porque Salmo 2 está dizendo que maldito aquele que atenta contra o ungido do Senhor. É Deus que vai cuidar do pastor ladrão. Você não pode denunciar. É a maior baboseira de todos os tempos, né? Além de uma manipulação realmente maléfica, né? Maquiavélica, esse tipo de argumento. Por que isso? Por causa do contexto histórico. O contexto histórico vai nos ajudar, né, a entender um pouco das relações que estão presentes ali no texto. Então, gente, cristianizar o Antigo Testamento é um erro exegético. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Ah, Ricardo, eu não acho. A minha exegese é baseada na doutrina, então a minha doutrina lê Jesus no Antigo Testamento, então, para mim, esse é o caminho. Beleza, mas essa não é a exegese. Esse é um tipo de leitura, mas não é a leitura. Você precisa entender isso. É igual os exemplos que a gente já cansou de usar aí. Tem trindade no Antigo Testamento? Não. Por quê? O contexto histórico não nos permite isso. O Deus que o judeu acreditava era um Deus uno e não trino. É só Deus, mais nada. Não tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o Deus cristão. Ah, Ricardo, mas Deus, na sua onisciência, já sabia. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Essa é uma leitura doutrinária. Se você faz a leitura doutrinária, tudo isso que a gente está conversando aqui para você não vai servir de nada. Então, quando eu vou fazer exegese, eu vou levar em conta o contexto literário e o contexto histórico. Esses dois caminhos, eles vão ser fundamentais para me ajudar a fazer uma boa exegese aí, tanto do antigo como do novo. Dito isso, perguntas, dúvidas, alguém quer falar alguma coisa até aqui? Ricardo, está me Ah, escutando bem? estou escutando. O velho sempre eu acho o Antigo Testamento sempre um desafio, O ventilador está batendo aí no teu. mas É. dependendo do texto que você vai usar e o que você quer falar, eu acho sempre o Antigo Testamento muito difícil, porque é muito difícil de contestar
contextualizar com os dias atuais algo do Antigo Testamento. Tipo assim, inventaram aí, né? Pegaram os textos aí e botaram para pastores, algo que não, nem existia pastor na época. Então, e aí acabou que todo mundo pega, usa e fala e passa a ser como fosse uma verdade, né? E quando você estuda e você analisa assim, você vê, pô, não tem nada a ver, não está falando de pastor, não existia igreja, não existia pastor nessa época. Aí o que a gente tem que fazer é não repetir o erro, né? Porque vão continuar falando besteira isso aí, mas pelo menos a gente evita. E eu sempre acho muito difícil, assim, acho que são pouquíssimos assuntos, pouquíssimos textos que você consegue trazer os dias atuais, porque os nossos dias atuais, ou até no Novo Testamento, você tem um pouco mais de facilidade, que o Novo Testamento começou a igreja primitiva, Vai começou a falando aí, noção estou de te ouvindo, igreja, calma aí. até o próprio pastor, não intitulado assim ainda, mas já tinham líderes de comunidades nas igrejas, então você já consegue ali em Timóteo, as cartas para Timóteo, assim, você já consegue é, é, perceber como fosse uma leitura para um pastor hoje. Mas Sim. você pegar do Velho Testamento um texto e eu acho sempre muito difícil, assim. Então, quem está estudando consegue agora fazer uma exegese, ter um cuidado maior e não cometer os mesmos erros. Que eu falo assim, a gente não tem como mudar. O que já estão pregando por aí não tem jeito. É, a gente pode evitar cometer os mesmos erros, assim. Sim. Eu não sei se você acha isso, mas eu acho que assim, grande maioria dos assuntos é muito difícil você trazer para os dias de hoje, pegando um texto do velho. Ou é uma impressão Se eu minha? responder o que eu quero, você vai dizer que eu sou arrogante. Ô, Ricardo, posso aproveitar o que o Jair falou aí? Fala. Será que se a gente for muito realista, a gente vai acabar não pregando nada, filho? Porque se eu Então, pegar, fica complicado. Porque se eu não adaptar o texto do Antigo Testamento ao que a gente vive hoje, cara, é difícil você trazer um texto do Antigo Testamento e querer pregar exatamente aquilo que eles viviam naquela época, né? Então, assim, até certo ponto, assim, eu não estou legislando que os pastores fazem está certo, não. sim, estou te entendendo. Mas eu tenho essa preocupação também, porque, assim, aí a gente vai pregar numa igreja do nosso professor, e aí fica aquela preocupação, pô, será que eu vou falar uma besteira, cara? Porque, assim, se eu não pegar Com o texto e não certeza vai, adaptar, eu estou tranquilo, fica tranquilo. eu não estou falando isso para Inevitavelmente, você, não, que eu assim, já preguei nessa igreja. Não, o problema não é esse. Já até falei para a galera aí, já avisei como é que é o esquema lá, que tem caderninho, tudo que fica anotando, e no tá me final é chamado para impressionando, pregar. né, o Dimar? O Dimar já está Mas, me impressionando. então, mas assim, não, a minha preocupação, Ricardo, é só uma só. Sim. Assim, muitas das vezes, eu sei, eu entendo o que você está falando, eu concordo com o que você está dizendo. Eu procuro, por exemplo, quando eu estou na classe de escola bíblica dominical, eu passo essas orientações, eu digo para os meus alunos, era assim, porém, se eu quiser usar como exemplo deles lá para a gente hoje, é óbvio que eu vou ter que enxergar não com os olhos de 2023. Eu vou ter que ir lá no tempo do cara para saber qual era, o que que era, quando foi, qual era a cultura daquela época e tal, para depois tentar adaptar. Mas se eu não fizer essa adaptação, a gente já não prega mais sobre o Antigo Testamento, cara, porque não tem nada a ver com a gente. Então, vou dar uma sugestão, né? Muito vai depender do material que você usa. Vocês sabem, né? Eu sou ligado, eu gosto da teologia da libertação. Eu gosto dos métodos histórico-críticos. Então, o material que eu uso é tudo ligado a isso. Eu gosto de usar para o Antigo Testamento esse material aqui, ó. Por quê? Ele vai dar, é um material fininho, ó, baratinho, simples, né? E o que ele vai fazer? Ele vai me dar a análise literária, ele vai me dar até o contexto, né? Questões de crítica textual, vai me dar o contexto histórico, mas também vai me dar pontes
para que eu possa trabalhar dentro da minha realidade. Que esse que é o grande lance. Quando a gente lê um texto, porque o problema Jair, não é só o antigo, é o novo também. A gente acha que o novo é mais fácil que o antigo, mas não é. O novo é tão difícil quanto o antigo. Só que o novo ele tem uma linguagem mais subjetiva, né, do que o antigo. E aí, às vezes, você acha que está indo no caminho correto, é mais fácil lidar e tal. Mas se você for trabalhar análise de texto, os dois testamentos são textos antigos. A preocupação do Odmar ela é real, obviamente. A gente tem que saber como trabalhar esses textos para que eles possam ser trazidos à realidade. Mas eu gostaria de pensar com você o seguinte, tomar cuidado com esse termo adaptar. Porque, por exemplo, vamos pensar no Salmo 23. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, né, andar em vez de esparto e tal, aquela coisa toda. Então, fiz a análise do texto. De maneira geral, do que fala Salmo 23? Que Deus cuida do seu servo. Que Deus cuida. Eu posso pegar essa mensagem de um Deus que cuida e trazer para hoje? Posso. Então, o que eu posso dizer de Salmo 23 é: Deus cuida de nós. Ponto. Agora dizer, não vai faltar problema. Deus vai cumprir a promessa que fez para você. Olha, tem bênçãos para você. O Salmo não está falando isso. Então, não é adaptar, né? Não é tirar um sentido e colocar outro. Mas é isso na minha perspectiva, tá certo? Tanto que, de vez em quando, eu mando um vídeo, mando material para vocês com perspectivas mais conservadoras. Então, nessa perspectiva que eu converso com vocês, eu vou entender a mensagem do texto. A mensagem do texto, Salmo 23, é Deus cuida. Eu vou pegar isso e vou trazer para hoje. Olha, Deus cuida. E aí eu vou montar a mensagem. Lembrando, exegese não é mensagem. Eu estou recolhendo as informações para montar a mensagem, para montar o estudo. Como eu vou apresentar isso, é outra coisa. Aí é na aula de homilética, né? Que aí na aula de homilética você vai pegar essas informações aqui, ali e tal, e vai destrinchando ela no seu esboço. A ideia é essa. Então, eu acho que é possível pegar tanto o antigo como o novo, captar a mensagem desses textos através de um bom trabalho de exegese, e aí trazer essa mensagem para o dia de hoje. Não é adaptar, mas trazer a mensagem para o dia de hoje. Entendeu? O Odmar ia falar e saiu? Cadê? Acabou saindo. Acabou que ele volta aí. Mas a ideia seria essa. Entendeu, Jair? Seria mais ou menos esse processo, né? Não é simplesmente poxa, é complicado, está muito distante, porque os dois testamentos estão. Então, dependendo do material que você usa, você vai ter mais ou menos facilidade de entender a mensagem do texto. Eu acho que o nosso grande desafio é esse, é entender qual a mensagem do texto e se essa mensagem vai servir para o que eu quero. Fala, Jair. O material conta muito, né? Exatamente. Eu estou tentando montar alguma, assim, eu não tenho muita coisa, mas assim, eu tenho algumas coisas. Mas, tipo assim, tem alguns textos que não é que seja tão difícil, assim, tem textos, uma boa parte dos textos você consegue trazer para os dias de hoje, assim, esse Salmo 23, você consegue trazer, sendo que, como você falou, eu também penso dessa maneira, trazendo para os dias de hoje, sendo verdadeiro, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta, mas vai faltar muita coisa, tu vai ter problema, tudo esse de nada terei falta é uma linha tênue ali de dizer que Deus vai estar contigo, não vai te abandonar. Não, a ideia é que Deus vai suprir a necessidade. Ponto. É isso.
Deus vai é suprir a você tua se, necessidade. isso, É isso que o isso. texto quer dizer. Tu vai Quando a ter pessoa problemas. começa a colocar coisa ali em cima, aí já fugiu do sentido, entendeu? Por isso que eu gosto da tradução que fala de nada terei falta. Na Sim, NVI é é assim, boa, é. de nada me faltará, dá o entendimento assim que você vai ter tudo. Se você não É tem, você outro vai engano ter. também, é isso aí. Então, e é o que o Então, o pessoal pega contexto e não fala, permite isso. então, se você for verdadeiro, você consegue adaptar muitos textos. Agora, o exemplo que você usou é o que eu falo que onde tem a dificuldade. Você pegar um texto e dizer que está falando de pastor, que quando não estava falando de pastor, está Não, é falando isso de aí. líderes. Aí você pode trazer para você falar de liderança, não de pastor. Você Na fala de. verdade, esse texto não está nem falando de liderança. Ele está falando Então, da infidelidade do povo. O contexto dele é a então, infidelidade do povo. E Deus está exortando. Olha, um povo infiel, um então. povo ruim. Agora, se Mas ninguém voltar quer a ser pregar isso. fiel. Hã? Mas ninguém quer pregar isso. É, Dizer na que verdade, tem a gente maioria nem lê fiel, o tem verso gente antes e ruim. depois, entendeu? Esse é o É, detalhe. Você tem que ler o contexto, para não falar é, besteira. é isso aí, Olha isso só, tá aí. acabando o tempo aí. Vamos sair e entrar no mesmo link. E aí a gente continua aí. Mesmo link, tá?